Olá, está no ar o Vitalidade, programa sobre saúde e qualidade de vida aqui da TV Câmara, canal 16 da NET. Hoje vamos entender melhor o que são as plantas e ervas medicinais e quais os benefícios que elas nos trazem. Para isso, conversamos com o padre Paulo Wendling, habilitado em naturologia, massagem e medicina tradicional holística natural, com 28 anos de experiência na área. Ele atende a comunidade na sede do Centro Diocesano de Pastoral e Apoio à Vida, no bairro Rondônia, aqui em Novo Hamburgo. Tudo bem, Padre Paulo? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Vitalidade. Tudo bem, é uma alegria estar aqui com vocês. Padre, como que começou então essa sua jornada, esse seu estudo sobre as plantas e ervas medicinais? Foi ainda nos anos 80, né? Quando eu era pároco na paróquia Nossa Senhora das Graças do bairro Rondônia, e eu visitava as vilas. Na verdade, na época eram consideradas favelas, né? E lá eu percebia as pessoas com dificuldades na sua saúde, as crianças também. E lá surgiu a ideia de que lá a minha missão não bastava a reza, só rezar ou só rezar a missa, precisava fazer algo mais. E foi a partir desta realidade que eu me entusiasmei a fazer algo de concreto, de fato, pela saúde e pela vida daquele povo. Por isso esse trabalho, ele surgiu lá, naquela realidade. E era um trabalho que atendia aquelas pessoas. Depois ele passou mais para o centro da paróquia. E mais tarde é que ele se espalhou pelo estado, pelo Brasil, por tudo que é lugar. O senhor trabalha, então, há 28 anos, né? Teve de fazer uma formação diferenciada. Eu vi que o senhor também é terapeuta holístico, Sim. né? Para poder exercer essa atividade. Conta para nós um pouquinho mais da sua formação. Sim, eu estudei. Na verdade, o primeiro estudo que eu tive foi prático. Eu tive contato com o irmão Nilo, que por muitos anos trabalhou aqui em Novo Hamburgo e tinha uma vasta experiência no uso de plantas medicinais. Eu herdei, vamos dizer assim, tudo o que ele sabia eu herdei. A prática dele, não só a teoria. Depois eu fui estudar, fui fazer pequenos cursos, até que eu fiz um curso maior para me formar em medicina tradicional holística, como terapeuta holístico, né? Foi a partir deste contexto que eu fui me aprofundando, me especializando, né, para poder atender a demanda e também para poder ajudar melhor o povo, né? Porque eu não fui preparado para isso, né? Eu fui preparado para rezar missa, para fazer casamento, batizado, ouvir confissões, atender a parte espiritual, mas agir dentro da realidade, eu não fui preparado. Eu tive que me preparar. E hoje o senhor trabalha integralmente com essa área ou ainda atua nas paróquias? Eu estou liberado pela diocese durante a semana para exercer esse trabalho. No final de semana eu sou auxiliar em paróquia, não sou mais responsável por uma paróquia. Eu atendo agora nos fins de semana em 2 irmãos. Fazendo a produção do programa, 6 livros o senhor já tem publicado. Fica livre da tua doença, A Vida Cura a Vida, Cuidando da Vida de Criança, Os Segredos dos Alimentos na Bíblia, Cuidando da Vida com as Plantas de Deus e Escolhe, pois, a vida para que vivas, né? Através dessas leituras, desses seus livros, o senhor também pôde espalhar os seus conhecimentos para fronteiras além aqui de Novo Hamburgo, para o estado e para o mundo inteiro, sim, né? Padre, o que o senhor busca tratar nesses livros, né? Eles têm temáticas diferenciadas, mas eles têm uma essência em comum? Sim, a essência em comum que eles têm é o cuidado que se precisa ter com a vida. Por isso, o primeiro livro é como que um manual, mais de 600 páginas, A Vida Cura a Vida, que eu lancei em 1996. Está agora já na 7ª edição, ele vai. Lá é tipo um manual, ele nasceu pequenininho o livro e ele foi crescendo, né? Depois eu escrevi outros. Eu escrevi um que eu queria entender muito, eram os alimentos da Bíblia. Queria muito entender, aí eu me aprofundei em estudar tudo que a Bíblia fala sobre comida e bebida. E fiz uma análise à luz da ciência e da dietética de hoje sobre o valor nutricional destes alimentos. Depois eu escrevi um livro, Fica Livre da Tua Doença, esse foi editado pelas Edições Paulinas.
também já está na 6ª edição. Lá eu fiz uma abordagem diferente. No ano de 2013, eu fiz todo um levantamento, foram mais de 16 mil pessoas que vieram me ver lá naquele ano. Eu fiz o seguinte, fiz um levantamento de cada enfermidade que apareceu. O que as pessoas vinham lá buscar? Diabetes, colesterol, pressão alta, problemas digestivos, né, câncer, etc, etc. A partir destas doenças, eu selecionei algumas e, à luz da terapêutica, eu colocava o que fazer para ajudar nessas situações e também um pouco o lado emocional de cada enfermidade, né? Que cada enfermidade a gente tem que ver ela dentro do contexto, tem que ver a pessoa. Não é só a diabetes, não é só a diabetes. Por que a pessoa não pode mais comer doce? Por que a vida ficou azeda? Esta é a pergunta que a gente começa a fazer. E daí eu pude fazer este livro, tendo presente muito isso. O livro das plantas, esse está integralmente dentro do livro A Vida Cura a Vida. Depois escrevi um para crianças, mais específico, em parceria com outros. E o livro Escolhe a Vida para que Vivas é o último que eu lancei. Neste livro eu abordo um pouco a temática de se usar os elementos da natureza, água, ar, sol e terra, né? Os 4 elementos para colocá-los a serviço da vida e da saúde. Um pouco de acordo com os essênios, que viviam nos primeiros tempos do cristianismo depois de Jesus, de como eles naquele tempo já tratavam as doenças. E alguns elementos desses, Jesus mesmo usava para curar as pessoas. Jesus usava água, saliva, terra, os apóstolos usavam óleo, quer dizer, os elementos da natureza. E colocar isso então a serviço da vida. Padre, tem alguma diferença entre os termos erva e planta medicinal ou eu posso utilizá-las como sinônimo? Pode utilizar as duas, não tem problema. O estudo, então, sobre as ervas ou plantas medicinais é milenar. No Brasil, é a influência dos índios ou de quais povos, assim? Olha, eu não sou muito especialista na questão das plantas dos índios, porque os índios tiveram os seus problemas, as suas enfermidades próprias. O contato com a civilização eles não tiveram na época, então eles tiveram uma outra medicina própria deles. E esta nem tudo que eles faziam, isto não chegou a nós. Eu sigo um pouco mais a alemã, né? Por quê? Por eu ser de origem alemã, porque os meus antepassados, eles já usavam ervas na Alemanha. E são ervas também milenares, então não são ervas assim que de hoje para amanhã surgem, que cura isto, cura aquilo, mas ervas que foram usadas ao longo da história. E meus antepassados trouxeram esta herança para cá também, e na minha casa a gente cultivava ervas, e a mãe fazia um chá e curava as principais enfermidades que surgiam quando a gente era criança. E além da Alemanha, quais outros países são referências no estudo, então, das plantas e ervas medicinais e na aplicação dela para curar doenças? Temos muitas referências da China, né, da Índia, né, do Japão também, né, mas eu essencialmente sigo mais a alemã. Tem diferenciação, então? Tem. Padre, eu gostaria que você explicasse para nós, para todo mundo que está nos assistindo, a diferença entre plantas medicinais, fitoterápicos e homeopatia. Eles têm pontos em comum, assim, como que funciona? É só através de chás, por exemplo, que é utilizada as plantas medicinais, ou também pode ser feitos alguns produtos, né, para sua utilização? Sim. Bom, homeopatia é uma especialidade médica, né? Então eu não sou especialista nisso, né? Não, porque é uma especialidade médica, né? A fitoterapia, na verdade, né? Plantas, terapia é usar, né? A fitoterapia, usar a erva como terapia. E fitoterápicos, né? São, então, medicamentos feitos a partir das ervas, né? Podemos fazer tinturas, nós podemos fazer tinturas
com vinho, podemos fazer com álcool, com cachaça, nós podemos fazer pomadas, nós podemos usar elas em formas de compressa, de chá, né? Então, há uma infinidade de coisas que podemos fazer a partir das ervas medicinais para colocar, de fato, a serviço da saúde das pessoas. E tem alguma regulamentação quanto à fabricação desses fitoterápicos? Hoje já existe. Como é que funciona assim, Sim. para a pessoa que utiliza ou que quer utilizar, saber se tem uma boa procedência ou se foi feito de acordo com o que deveria realmente ser feito? Sim, existem várias recomendações hoje em dia. Basicamente, as ervas que nós utilizamos lá na nossa terapia são ervas que nós produzimos ou são produzidas em Lomba Grande pelos colonos que trabalham em hortas sem usarem fertilizantes químicos e agrotóxicos. Então, eu sei a procedência das ervas que eu utilizo. E que avaliação o senhor faz, assim, porque a doença, às vezes, ela não é só física, né? No início o senhor falou também da questão emocional, da questão psíquica, né? O senhor acredita que a sociedade está doente? Olha, nós temos que sempre partir do seguinte princípio, que o ser humano, ele é um todo. Ele é corpo, mente e alma, né? Ora, o corpo sozinho não pode adoecer. Ele adoece em conjunto com o ser humano. O que nós percebemos no mundo hoje é que o cuidado da vida deixou de ser cuidado da própria saúde. Nós hoje, às vezes nós passamos na estrada, tem uma plaquinha que diz assim, propriedade particular, entrada proibida, né? Quer dizer, só entra lá dentro quem for convidado. Mas, infelizmente, no nosso corpo, nós deixamos entrar tudo. Nós não perguntamos se é bom ou se não é. Então, nós vivemos hoje num desequilíbrio muito grande no mundo. Pelo estresse, pelos nossos alimentos que estão muito desprovidos de energia vital, né? Nós estamos doentes também porque vivemos num mundo onde a ordem e o progresso, né, não tem muitas vezes limites. E com isso nós causamos uma desordem no nosso corpo, né? E as nossas células, elas requerem sempre uma energia vital e um equilíbrio. E quando nós não vivemos este equilíbrio, né, seja na família, seja na sociedade, né, então o corpo começa a padecer. E se nós nos alimentamos mal, nós adoecemos mais rapidamente. O cuidado da vida exige que a gente, de novo, cuide da natureza, que a gente cuide o que a gente come, que a gente saiba o que a gente come. Na verdade, nós não aprendemos a cuidar de nós, né? A escola não nos ensina a cuidar de nós. Quando hoje eu vejo que em vários lugares da nossa região, as crianças na escola plantam verduras, plantam legumes, elas mesmas vão lidar na terra, depois elas comem isto como merenda na escola, isto é algo fantástico, maravilhoso, porque o cuidado da vida começa exatamente por ali. Porque se nós não temos uma formação para cuidar da vida, né, então nós adoecemos. E nós adoecemos e aí achamos que basta tomar um medicamento que nós curamos isto. Jesus diria, né, convertei-vos. Converter-se significa a gente mudar a mentalidade. Mudar a mentalidade para mudar a ação. A ação no cuidado com a natureza, com o outro e consigo mesmo. E isto passa pela alimentação também. O senhor tem uma frase em um dos seus livros, nós somos o que nós bebemos e o que nós comemos. Nós somos os nossos sentimentos e a nossa fé. O senhor gostaria de explanar um pouquinho mais sobre isso? Exatamente. Em grande parte, o nosso corpo, ele recebe os nutrientes, sais minerais, vitaminas, carboidratos, proteínas, né? As gorduras, ele recebe aquilo que nós ingerimos, aquilo que nós comemos. Então, em grande parte, o corpo é o que nós comemos. Mas como nós não somos só matéria, só corpo, nós somos uma unidade psicossomática, né? Então, se eu vivo, por exemplo, de muito frustrado, tenho muitas frustrações, muitas decepções, né? Ou a minha vida começa a ficar azeda, ou eu perco um ente querido, eu entro em depressão, ou
eu penso assim, bom, agora a minha vida não tem mais doçura, porque eu perdi um ente querido. Aí daqui a pouco o pâncreas não trabalha mais, não produz mais a insulina. E aí nós começamos a desenvolver diabetes. Então, nesse sentido, o que nós pensamos também influi sobre o nosso corpo, também influi sobre a nossa saúde. Então, o ser humano, ele não adoece só pela boca, ele adoece também por aquilo que ele sente, por aquilo que ele pensa. Um coração muito raivoso, que guarda muita raiva, né? Ele adoece o fígado também, né? E aí vem todas as complicações. Então, muitas vezes não basta tomar um chá ou tomar só um remédio, combater o sintoma. Não basta chamar os bombeiros para vir espantar a fumaça. Eles vêm para apagar o fogo. Então, temos que tratar a causa e não só o sintoma. Por isso, às vezes, é preciso mudar o rumo da vida. É mudar os pensamentos, os sentimentos, mudar a ação da vida, mudar o que se coloca no prato e na xícara, para a gente poder equilibrar a vida de novo e ter saúde de novo. E sempre ter este equilíbrio que nós precisamos com o Criador, com Deus, né? Estarmos ligados a Ele também. Religião é justamente a gente estar ligado a alguém superior a nós. Porque quando a gente fala também em plantas e ervas medicinais, os alimentos também estão contemplados, né? O que a gente come no nosso dia a dia não é só eu estou doente e vou tomar um chá, né? Isso. O que a gente ingere também na alimentação também reflete na nossa saúde. Com certeza. Se nós olhamos 50 anos atrás, quase 60, né, que eu lembro quando eu era criança, nós não tínhamos a maioria das doenças que nós temos hoje. Mas o que nós comíamos naquele tempo? Aquilo que nós tínhamos ao redor da terra que a gente produzia. É isso que a gente comia. E aí, quando a gente tinha algum distúrbio menor, a mãe ia na horta, pegava um chazinho e resolvia o problema. Mas a alimentação moderna de hoje, produtos industrializados, exatamente, processados. Isso causa muito problema. E se a gente não muda isto, não adianta espantar a fumaça. Tem que tratar a causa. E a causa é a gente começar a mudar o rumo da vida de novo. A gente, de novo, cuidar o que a gente coloca dentro do corpo da gente também. Quer dizer, pela mente, pelo coração, pelos sentimentos e também pelo prato e pela xícara. E lá na diocese o senhor recebe pessoas de várias religiões? Como é que é a procura da população, padre? Bom, a doença, a fome, não tem religião. Eu atendo as pessoas de tudo que é lugar e de tudo que é crença. Lá eu não pergunto para ninguém de que religião que é. A minha pergunta sempre é, em que eu posso ajudar? E a pessoa já vem sempre também com um diagnóstico, né, porque eu não tenho competência para requerer exames, não me compete fazer isso, não me compete fazer cirurgias, incisões, isso não me compete. Para isso é bom deixar bem claro assim, que não há uma concorrência entre os remédios fitoterápicos e os remédios receitados alopáticos, né, por médico convencional? Eu não interfiro nisso, né? Porque a pessoa que vem lá, ela normalmente já está em tratamento. Ela quer uma ajuda a mais. E esta ajuda, às vezes, vem através de um chá, vem através de uma mudança de um hábito, mas também vem pela fé, né? Tem pessoas que dizem assim, eu precisava ouvir uma palavra diferente. E esta palavra diferente, muitas vezes, é esperança, é fé, é ânimo, é coragem de novo. E isto, às vezes, ela fazendo pequenas mudanças no dia a dia, é o que ela precisava para recuperar a sua saúde de novo, né? Porque eu sendo padre, né, então eu posso dar a bênção da saúde, eu posso ouvir a pessoa em confissão, né, eu posso apoiar ela naquilo que muitos outros não podem fazer, né? E isto às vezes a pessoa precisa. E isto é muito bom. Padre, estamos chegando ao final, então, do nosso primeiro bloco. O Vitalidade de hoje traz mais informações sobre a utilização e os benefícios das plantas e ervas medicinais para a nossa saúde. Fique conosco, o programa vai para um breve intervalo e voltamos já. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão.
Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Estamos de volta com o programa Vitalidade, conversando com o padre e terapeuta holística Paulo Wendling sobre as plantas e ervas medicinais. Padre, então qualquer pessoa pode usar as plantas e ervas medicinais ou, por exemplo, crianças e gestantes têm de ter um cuidado especial com o que vai ingerir? Com certeza, né? A gente não pode dizer, olha, toma qualquer chá, não é assim. A gente tem que sempre ter presente cada pessoa e cada situação particular. Criança é criança, nem todas as ervas podemos dar para a criança. Uma mãe que é gestante, uma mãe que amamenta, não podemos dar qualquer chá. Tem muitos que têm contraindicações justamente para este período da vida, né? E então eu sempre prefiro ter presente cada pessoa na minha frente, conversar individualmente com cada pessoa para perceber que conselhos e que ervas melhor se adaptam àquela situação, para aquele momento, para aquela pessoa. O senhor já falou que os medicamentos fitoterápicos, posso chamar assim? Sim. Eles não substituem nem concorrem com os medicamentos tradicionais prescritos pelos médicos, né? Mas as pessoas que quiserem consultar com o senhor, obter uma orientação, como que é realizado esse processo lá no Centro Diocesano de Pastoral à Vida? Bom, as pessoas... É lá que o senhor atende, sim, né? Sim, lá que eu atendo. As pessoas vêm lá, elas já têm sempre um diagnóstico. Elas trazem exames, elas já foram no médico, né? E aí elas querem uma ajuda a mais, além daquilo que o médico já está fazendo pela saúde dela, né? Então elas querem algo a mais. E este algo a mais, a gente insiste de mudança de hábitos na alimentação, a gente insiste na questão da fé, né? Que a pessoa se volte de novo ao todo da vida, como se diz. E então a gente vê, por exemplo, se é uma úlcera varicosa, que ervas melhor podem ser usadas? Que mais podemos fazer para curar de novo, sarar de novo esta ferida? Então, nesse sentido, cada caso é realmente um caso. E o processo, padre, assim, tem que ligar para lá, marcar Não. uma consulta? Quantas pessoas o senhor atende por mês, por ano, assim? Por mês, 1.300 a 1.500. É muita gente, É muita né? gente, é muita gente. É muita Eles gente não que precisam procura marcar, elas vêm e é por ordem de chegada, elas são atendidas. todos os dias da semana. É terças, quartas, sextas todo dia e sábados de manhã. Então, a comunidade que deseja, né, conversar com o senhor, Sim. entender melhor o que está sentindo, nós temos um endereço aqui que deve estar passando, pode procurá-lo diretamente no Centro Diocesano para uma conversa e para entender mesmo melhor, né, porque o que eu está atendo sofrendo. individualmente cada pessoa. Como que é realizado, como que o senhor realiza o processo de fabricação dos remédios fitoterápicos, assim, que o senhor faz? Olha, nós fazemos chás, nós fazemos tinturas, fazemos pomadas, nós fazemos xaropes, né? É tudo lá no Centro Diocesano mesmo, e é de acordo com as demandas que vêm? Sim, com as demandas. Plantas e ervas medicinais é um assunto que está na boca do povo. Todo mundo sabe receitar um chazinho para curar dor de barriga e resfriado, por exemplo. Mas quais as principais dúvidas da população? A repórter Fernanda Seger foi às ruas conferir e o padre Paulo vai responder para nós. Para dor nas articulações, acho que seria interessante porque é um tema que, especialmente nesse frio, né, a gente sente muito. Então, qual seria a planta para fazer um chá ou para utilizar em algum tipo de pomada, coisa assim, para dores nas articulações? Para dores nas articulações, uma planta muito boa é urtiga dioica. Depois, o chapéu de couro é muito bom para isso também. A Dilenia indica
também é muito boa para estas articulações. E para massagear, a coisa mais acessível que temos é simplesmente usar óleo de oliva. Ele é muito bom para dores. Eu gostaria de saber se tem alguma planta medicinal que é bom para cólica. Cólicas menstruais, nós podemos usar as plantas que nem camomila, mila em rama, sálvia, pariparoba, fortuna. São todas plantas que de uma forma ou outra podem contribuir para amenizar as cólicas. Mas o certo seria a gente descobrir qual é a causa das cólicas. Padre, em uma sociedade tão estressada atualmente, né, correria para todos os lados, né, teria alguns chazinhos que pudessem trazer tranquilidade, diminuir a ansiedade e que o senhor pudesse falar sem que precisasse de um diagnóstico mais específico, assim? Alguma coisa que pudesse trazer um conforto ou até para a pessoa dormir melhor depois de um dia cansativo de trabalho? A melissa officinalis é muito boa. A própria camomila podemos usar, né? A camomila também conhecida como maçanilha ou é Isso, diferente? como maçanilha, é essa mesmo. Pode-se usar. E aí teria que evitar muito os estimulantes, né? Os estimulantes deixam a pessoa mais estressada ainda, que é açúcar, que é cafeína, né? Que é teína, né? A erva mate também, A erva chimarrão? mate, sim. Também deixa a pessoa mais agitada, né? Então tem que tomar um chazinho, mas também tem que reduzir os estimulantes. O que a raiz de salsa? Para que ela serve? Qual é o objetivo dela? A salsa é um tempero muito valioso e precioso que podemos usar todos os dias junto com as nossas refeições, né? A raiz é usada como diurético e também usa-se para tratar problemas no fígado, né? Mas, como é uma planta que nem todos podem usar, a gente sempre teria que ver primeiro se a pessoa realmente pode ou não usar a raiz de salsa. Eu não trabalho muito com ela, por ela não ser assim segura para todo mundo usar. Bah, eu tenho a curiosidade de saber o que seria bom para dor de cabeça. Bom, a dor de cabeça, nós ainda não sabemos muitas vezes qual realmente é a origem dele. Muitas vezes a origem da dor de cabeça, ela pode estar relacionada ao mau funcionamento do intestino, ao mau funcionamento do fígado e da vesícula. Quando a digestão não funciona direito, o intestino também, o que significa isto? Que gases podem se formar e podem estar influenciando na dor de cabeça. Então, teria que ver com cada pessoa qual é a causa, qual é a origem da dor de cabeça. E aí poderíamos tomar chás que realmente tivessem princípios amargos, que nem fel da terra, zedoária, picão, alcachofra, né? Para melhorar a digestão. Muitas vezes a causa está relacionada a isso, mas teria que ver cada caso. Ok, então depois dessa enquete realizada nas ruas de Novo Hamburgo pela repórter Fernanda Seger, nós vamos a um breve intervalo e voltamos já trazendo mais informações sobre plantas e ervas medicinais. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br.
Estamos de volta para o nosso último bloco de conversa sobre plantas e ervas medicinais. Para nos esclarecer as dúvidas, está aqui conosco o padre e terapeuta holístico Paulo Handling. Padre, então a gente já falou que as plantas elas podem ser utilizadas na nossa alimentação, podem ser utilizadas também em compressas, né, que o senhor explicou, chás e na fabricação de pomadas. Tem mais alguma forma que eu possa utilizar as plantas assim? Compressas também. Compressas também. Tinturas. Tinturas, né? como que é? O óleo, dá para fazer a extração com óleo do óleo? também, óleo também. Tanto para aplicar quanto para ingerir? O óleo normalmente se usa externamente, né? As pomadas também. Internamente são chás, são xaropes, são tinturas feitas a partir das ervas. Nós pedimos para o senhor trazer algumas plantas medicinais aqui, as plantas que são mais utilizadas, de repente, aqui na nossa região, né? Para exemplificar melhor para quem está nos assistindo como que funciona, então, a aplicação dessas plantas e ervas medicinais na vida das pessoas, né? O senhor quer começar explicando para nós, assim, quais o que o senhor escolheu, assim? Tá, eu trouxe algumas, né? Tá. Esta aqui, ó, se chama urtiga tioica, né? Esta aqui, urtiga. Esta é de todas as plantas medicinais que Deus fez a mais completa. Ela ajuda a equilibrar todos os sistemas do corpo humano, porque ela trabalha o sangue, né? Então ela é rica em vitaminas, sais minerais e inúmeros outros princípios ativos, e é a planta que mais propriedades terapêuticas tem, é a urtiga, né? Padre, essa urtiga não é aquela que coça? Sim, sim, ela pica. Sim. É pica? É que ela tem ácido fórmico, né? E este ácido faz picar. E esta planta também é boa para a gente fazer urtigação. Por exemplo, quem tem reumatismo nas mãos, né? As juntas, né? Tá duro, né? A gente faz urticação e aí a circulação começa a funcionar. Seria esfregar? Exatamente, bater em cima. A melhor seria o urtigão, aquela folha maior. Mas nesta época do ano... É diferente? Ele é diferente. Só que nesta época do ano nós não temos o urtigão, né? Ele no inverno vai para trás, né? E esta aqui não. Esta aqui a gente tem o ano todo, né? Esta urtiga. E aqui na região aqui do Vale dos Sinos eu posso encontrar ela facilmente? Não. Não é facilmente, a gente tem que cultivar ela. Eu trouxe as sementes da Alemanha em 1993. Aí eu estou cultivando e já espalhei para muitos outros lugares esta planta. E como funciona o chá dela? É uma folhinha assim ou a grande quantidade que faz? A pergunta sempre é, para quem vamos fazer o chá? Para uma criança ou para um adulto? Se é para uma criança, é o mínimo. Um adulto pode-se usar mais folhas. Como ela não tem grandes, vamos dizer assim, contraindicações, né? Não teria perigo nenhum se nós usamos 2, 3 folhas a mais do que o recomendado. Não vai trazer efeitos colaterais de fazer mal para a pessoa. Mas esta é a planta mais valiosa que nós temos. Não é por nada que a gente diz, quando a gente encosta nela, né, ela pica. É como que se a planta dissesse para nós, olha, eu estou aqui, você precisa de mim. Né? Isso é muito interessante. Padre, e qual é a maneira correta de fazer um chá? Eu coloco a erva ferver junto ou eu esquento a água e deixo ela depois de repouso na água quente? Isto aqui nós fazemos por infusão. Infusão é a gente colocar água quente em cima da erva. Quando nós temos cascas, né, então nós fazemos por decocção, né? E quando nós queremos preservar as propriedades medicinais, né, nós fazemos por um outro método, que é simplesmente deixar na água fria. Na água fria. É. Podemos passar para a próxima planta. Então, a urtiga aí trazendo muitos benefícios, né, para todo o sistema humano. Olha, nós falamos em plantas, né, que a gente pode comer também, né? Isto aqui, ó, é o dente de leão. Na verdade, a folha é como se fosse o dente de um grande leão, né? O dente. Esta é uma planta que depois da urtiga é a mais preciosa de todas que Deus fez e fez em abundância na natureza. A gente pode comer e esta planta basicamente também trabalha o sangue e sobretudo o sistema digestório,
que inclui fígado, vesícula, estômago, intestino, né? Toda essa parte do aparelho digestório. Então, a gente pode comer salada, comer ela em salada, em sucos, sobretudo de manhã, né? Podemos também fazer chá, né? E podemos também fazer a tintura dela, usar em forma de gotas. Cozida não. Cozida Crua. É uma pena, porque cozida nós vamos perder bastante, né? Sobretudo a energia vital dela. E ela tem um gosto parecido com da rúcula, radiche, um pouco mais amarguinho. Por isso que ela trabalha muito o sistema digestório. Né? E o nosso sistema digestório, ele justamente precisa uma planta um pouco mais amarguinha. Por isso que a rúcula, o radiche também são muito bons. Tá? Eu fui na feira esse final de semana e tinha dente de leão para vender. E daí ela me falou que era para fazer salada, eu não conhecia. Isso. Muito bom. Esta aqui é a Melissa, Melissa officinalis, né? Este é um calmantezinho que todo mundo conhece, bem fraquinho, todos poderiam beber, não fazem sim nenhum mal. Agora, gestantes e crianças pequenas, a gente tem que ter um pouco de cuidado. A gente encontra algumas coisas, algumas dessas ervas, padre, no mercado, de forma seca. Sim. Né? Ela traz benefícios também? Também ainda, mas quando nós podemos tê-la em casa, fresquinha, colhida na hora, ela sempre preserva melhor, sobretudo, o óleo essencial que ela tem, que é o perfume dela, e também as próprias propriedades medicinais. Essa aqui também faço por infusão, a melissa? Sim, sim, faz por infusão. Né? Uma folhinha, mais ou menos, 2? Até mais. Não tem assim maior problema. Claro, se é uma criança, sempre dose mínima. Tá, né? bom. Depois temos uma outra planta, né? Que é um inso. Isso daqui todo mundo tem na região por aí, né? Que é o picão, né? Ele tem essa sementinha aqui, quando fica madura, né? Gruda na roupa quando a gente passa, né? Então, este chá é muito bom para ajudar a recuperar de novo o fígado quando ele está doente. Quem sofreu de hepatite, não importa se é A, B, C, D, não importa. Ele ajuda muito, né? A limpar de novo o fígado. Também na esteatose, gordura no fígado. Essa planta ajuda muito. E também é uma planta digestiva. Né? Se faz o chá em infusão, né? E isso ajuda muito. Tá? Muito e bem. agora nós temos ainda... Essa aí também por infusão? É, por infusão. Isto aqui, ó, né, é ora pro nobis. Ora por nós, reza por nós, né? Conta-se que antigamente, quando os padres rezavam a missa em latim, né, o povo ia na missa, mas o povo às vezes não entendia o que o padre estava rezando. Daí o povo dizia para o padre, ora por nós. E eles iam colher em árvores estas folhas, né? Estas folhas, eles iam colher. E esta folha, ela é rica em proteína. Dizem estudos que tem de 25% a 33% de proteína. Ela tem minerais, ela tem vitaminas, sobretudo cálcio, ferro e fósforo. Né? Então, é uma planta comestível. Pode-se comer em salada, em suco, omeletes, na sopa, né? Pode-se colocar no feijão. O arroz, quando está quase cozido, pode-se picar as folhas e colocar e abafar um pouco e comer. É de cultivo muito fácil, planta-se por estacas, né? Eu já espalhei dezenas, centenas de mudas, né, para o pessoal. E é muito valiosa para a saúde. Por exemplo, crianças um pouco fracas, raquíticas, anêmicas, né? Ela é uma fonte de ferro, e ferro natural, que a gente pode colher na horta lá e logo preparar e a pessoa já usa, isto ajuda. E também para se diminuir, às vezes, próprio consumo de carne. Temos uma carne mais barata. Por isso, naquele tempo, o ora pro nobis era chamado de bife dos pobres, carne dos pobres. Né? Eles não tinham dinheiro para comprar carne, então eles comiam estas folhas, para que o corpo tivesse, então, uma fonte de proteína. Claro, não é uma fonte de proteína completa, mas ela é muito rica pelos minerais que ela tem. Né?
Muito bom, padre. Então, a gente teve aqui 5 exemplos de 5 plantas, né, que podem ser utilizadas de forma geral por todo mundo, né? Sempre eu digo assim, ó, gestantes, crianças ou pessoas que têm alguma doença específica, a gente teria que individualizar a dose e se convém ou não convém usar. Não é assim generalizado para todo mundo. Sempre ter esse cuidado, então. Esse cuidado até tem porque que ter. tem algumas ervas que são abortivas também, né? Sim, muitas. Só que eu procuro não ter estas ervas lá comigo, né? Para não ter engano de dar um chá lá trocado para alguém. Padre, também tem alguma outra planta que a gente pudesse deixar desintoxicante do corpo, por exemplo? Bom, por uma alimentação errada ou alguma coisa que não está se sentindo bem. A própria Marcela, a nossa Marcela aqui do estado, né, ela também é muito boa para o aparelho digestório, né, para o fígado, para o estômago, né, também ajuda. Tem muitas outras plantas, né, que nós podemos usar, mas sempre é preciso ter conhecimento e ver sempre se não há contraindicações, para não criar mais efeitos colaterais. Se tivermos algumas dúvidas sobre plantas e ervas medicinais, qual o melhor profissional para contatar para nos esclarecer? Sempre alguém que entende de fitoterapia, né? Fitoterapia. Né? E para encerrar o nosso programa, então, gostaria de perguntar se o senhor tem mais alguma coisa que considere relevante sobre a aplicação das plantas e ervas medicinais para dizer para a nossa comunidade, um conselho ou alguma mensagem que fique registrado? Bom, Deus não é o autor das doenças. Deus fez a gente para ser feliz, mas a escolha muitas vezes é nossa. As plantas são de Deus. Ele é o dono delas, assim como Ele é o dono da nossa vida. Então Ele providenciou na própria natureza, pelas plantas, o remédio para que a gente cuide dos desequilíbrios que nós vamos tendo ao longo da vida. E a planta que a gente às vezes precisa não está longe da gente. Quando a gente vai procurar, a gente encontra. Um dia eu estava rezando uma missa, chegou uma senhora no final da missa e perguntou: padre, eu estou muito ruim do estômago, eu estou com acidez, né? Que remédio o senhor me indica? Aí eu levei ela para fora da igreja e disse: vamos perto da igreja, vai ver que Deus tem uma planta lá que é especial para a senhora. Cheguei lá e encontrei um pé de fel da terra, né? E aí eu disse: olha, leve, faça o chá assim e assim, e você vai melhorar. 2 semanas depois eu voltei lá naquela comunidade a rezar a missa, ela disse assim: padre, foi como que tirar com a mão? Eu disse: viu como Deus é providencial? Colocou a planta perto da igreja para que a senhora, depois da missa, pudesse ir lá buscar e lhe curar da sua enfermidade. Então Deus é o autor da vida, Ele quer o nosso bem, Ele quer a nossa saúde, mas Ele deixa a decisão de nós escolhermos o que queremos comer, o que queremos sentir, o que queremos fazer, é decisão nossa. Mas Deus não nos fez para sermos doentes, Ele nos fez para sermos saudáveis. E o cuidado com a vida é tarefa de cada um de nós. A vida inclui tudo que Deus fez, tudo que Deus criou para o bem nosso, para o bem da vida humana. Ok, muito obrigada, Padre Paulo, pela sua participação aqui no nosso programa, trazendo esses importantes esclarecimentos, essas dicas e também nos explicando melhor esse universo, né, das plantas medicinais, das ervas medicinais e dos remédios fitoterápicos. Muito obrigado. O programa Vitalidade de hoje se encerra por aqui. Hoje entendemos melhor o que são plantas e ervas medicinais e quais os benefícios que elas podem nos trazer. Para isso, conversamos com o Padre Paulo Wendlen, que é habilitado em naturologia, massagem e medicina tradicional holística natural, com 28 anos de experiência na área. Ele atende a comunidade na sede do Centro Diocesano de Pastoral e Apoio à Vida, no bairro Rondônia, aqui em Novo Hamburgo. O Vitalidade será reprisado pela TV Câmara Canal 16 da NET e você também pode assistir essa e outras edições no YouTube, youtube.com/TV Câmara NH. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.